Boa noite, a graça e paz, que Deus abençoe. Deus abençoe você que está na sua casa também, que está aí nos acompanhando pela plataforma, né? Que Deus te abençoe. Vamos orar para iniciar o nosso estudo bíblico nessa noite. Pai, aqui estamos mais uma vez, ó Pai, na dispensação do Teu Espírito Santo, para sermos conduzidos a um conhecimento, ó Pai, do qual nós não podemos acessar nem alcançar sem o auxílio do Teu Espírito Santo. Ó Pai, nesse tema nós já trouxemos várias abordagens, vários aspectos para a nossa edificação, e nós pedimos que nessa nova aula o Senhor possa, ó Pai, trazer ainda mais conhecimento. A nossa aula aqui, ela tem uma direção maior do Teu Espírito Santo. Não somos nós que ensinamos, Ele nos ensina. Então, ó Pai, que através da instrução do Espírito nós possamos crescer na fé, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Meus queridos, obrigado, podem ficar à vontade, né? Nós estamos aqui, né, trazendo esse estudo bíblico a respeito dos apóstolos, discípulos de Jesus, que foram chamados, né, para andarem com Jesus, mesmo sendo eles homens tão comuns. Esse adjetivo, essa característica deles serem comuns, não quer dizer que eles eram homens despreparados, só quer dizer que eles não eram homens assim, daqueles que seriam prováveis para andar com Jesus, né? E nisso nós nos enxergamos, porque nós também somos muitas das vezes essas pessoas que ninguém colocaria fé, digamos assim. Nós não seríamos talvez assim aqueles que seriam escolhidos. O objetivo, né, desse estudo é mostrar o quanto Jesus ele saiu do estereótipo, que ele não escolheu o óbvio e que ele escolheu homens segundo instruções de Deus. E vale lembrar que aquele período era um período de muita hipocrisia por parte dos homens, porque os homens se cingiam da sua própria justificação e eram eles homens cheios de pecado. Ao passo que Jesus escolheu homens que não tinham nada a ver com a religião, mas que eram homens cheios de virtude, ou que se tornaram homens cheios de virtude. Então o objetivo também desse estudo é que nós demonstremos isso aqui na prática, o quanto esses homens foram aperfeiçoados no Senhor. Bom, nas primeiras aulas desse estudo, né, nós trouxemos aqui a respeito daqueles homens que andaram um pouco mais perto de Jesus. Vale lembrar que nós dividimos, né, assim como o autor do livro, pastor John MacArthur, nós não estamos lendo aqui o livro, nós só estamos trazendo o estudo que o livro, né, ele trouxe ali, e nós estamos nos aproveitando para falar desses 12 homens. E aí o que acontece? Lá são divididos de 4 em 4 apóstolos, até que somemos 12, ou seja, são 3 grupos. Por que desses 3 grupos? O primeiro grupo é daqueles apóstolos que andaram um pouco mais perto de Jesus, que tinha no dia a dia uma intimidade com Jesus, não no contexto apenas espiritual, mas homens que tinham intimidade com Jesus também no contexto pessoal, lembrando que Jesus, 100% homem, 100% Deus, como Deus ele se revela a todos os apóstolos que ele chamou. Assim como Deus, ele se revela a cada um de nós aqui, ele se revela ao Aender, se revela ao Tiago que está lá em cima, aos irmãos aqui, a mim, não importa, né? O Senhor se revela como Deus a todos nós, mas no caráter pessoal, haviam 4 homens que Jesus chamou mais perto, até também com a finalidade espiritual de revelar outras coisas que ele designou àqueles homens. Nós também vimos um segundo grupo de 4 apóstolos, que eles aparecem constantemente, mas eles não eram daqueles que andavam assim, tão próximos de Jesus, por assim dizer, apesar que todos andavam reunidos, mas em alguns momentos eles não aparecem com Jesus, mas eles são úteis no chamado de Jesus, eles são altamente, né, importantes no chamado de Jesus.
E hoje nós estamos entrando no último grupo de 4 apóstolos, né? Entramos na aula 9 aqui então, e nós vamos falar dos últimos 4 apóstolos. Só hoje, né, nós vamos falar de 3, né, apóstolos, porque os últimos 4, né, que nós temos, um deles é Judas Iscariotes. Os outros 3 nós vamos aglutinar aqui, né, a abordagem sobre eles, e ainda nós vamos incluir nesse estudo, que não tem no livro, o apóstolo Paulo, para a gente poder fazer uma abordagem a respeito de Paulo também. Então vamos lá, uma vez feita aqui a introdução, que a gente está entrando no último grupo de apóstolos, né? Esses últimos 3 que nós estamos falando aqui, né, nós temos aqueles apóstolos que quase não são mencionados nos evangelhos, quase não são conhecidos e também quase, né, não tinham aquela interface com Cristo, no sentido, né, de episódios relacionados àquele ministério público de Jesus. Não dá para afirmar, irmãos, que esses apóstolos não tinham no dia a dia uma conversa pessoal com Jesus. Não dá para afirmar. Não dá para afirmar que esses 3 apóstolos que nós vamos falar aqui hoje não tinham um convívio de perto com Jesus. No contexto ministerial, eles quase não aparecem. E o que isso pode nos ensinar desde já aqui nessa noite? Não dá, por exemplo, para eu afirmar, só porque a irmã Regina não pega o microfone aqui e não ministra, que ela não tenha no seu dia a dia relacionamento com Jesus. Não dá para afirmar que só porque o irmão ele não louva, não toca aqui na frente, que ele não possui relacionamento com Jesus. Nós precisamos enxergar aquilo que é o dia a dia das pessoas, né, muito além daquilo que a gente enxerga, né, quando elas estão ali em exibição ou estão em evidência, né, mas sejamos honestos, esses 3 apóstolos que vamos abordar aqui hoje, eles quase não aparecem, né? Isso não quer dizer que eles não tinham esse relacionamento com Jesus e também não quer dizer que no ministério eles não tinham importância. Eles tinham importância. Não quer dizer que no ministério eles deram menos do que os outros. Porque no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, no versículo 28, quando Pedro está conversando com Jesus sobre entrar no reino de Deus, o apóstolo Pedro ele diz assim: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Esse nós de Pedro está colocando todos os apóstolos de Jesus, ou seja, mesmo esses 3 que quase não aparecem na Bíblia, que nós vamos falar os nomes deles aqui agora, eles também deixaram tudo, eles também tinham uma vida, eles também tinham talvez um ideal de vida que não incluía seguir Jesus, né? Mas eles também seguiram. Outra coisa muito importante sobre eles, não sei se vocês se lembram de um determinado episódio, esse aqui vale a pena a gente ler, está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo de número 6, lá no versículo 67, vamos todos abrir, por gentileza, Evangelho de João, no capítulo 6, nos versículos 67 até os 70. João, capítulo 6, versículos 67 ao 70. 6, 67 até os 70. Vai dizer assim: Jesus respondeu aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia um de vocês é adversário é diabo. E ele se referia a Judas, o filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Nesse contexto aqui de João capítulo 6, o que aconteceu? A multidão estava seguindo Jesus, porque Jesus havia multiplicado pães e peixes, e essa mesma multidão foi repreendida por Jesus. Jesus começou a falar com eles assim: vocês não podem me seguir, porque eu multiplico pães e peixes, porque
sacio o físico de vocês, porque eu alimento vocês, porque eu tive compaixão de vocês e estou multiplicando pães e peixes. Vocês precisam me seguir porque eu sou o pão da vida. Ou seja, Jesus estava falando com eles assim: vocês precisam me seguir porque eu sacio o ser de vocês, a vida de vocês é satisfeita em mim. Nessa hora, diz a Bíblia, se você for ler o texto todo de João 6, você vai entender que muitos saíram e entre eles estavam alguns discípulos de Jesus. Vamos abrir um parêntese. Desses discípulos não estavam os apóstolos. Dentro do grupo dos 12 foram chamados outros discípulos. E esses discípulos que foram chamados depois começaram a sair fora de Jesus também. Aqueles que foram se identificando com Jesus e começavam a seguir, igual nos milagres, que fala assim que Jesus curava, libertava pessoas e elas começavam a seguir Jesus, todo mundo foi embora, porque o discurso de Jesus foi muito duro. Só que Jesus olhou e viu que os 12 estavam ali. Agora vejamos bem, irmãos, não estava Pedro, Tiago, João e André, que eram os 4 discípulos, né, do primeiro grupo. Não estavam lá apenas o Natanael, o Filipe, não. Todos os 12 ficaram. Ou seja, esses 3 aqui que nós vamos falar hoje, os apóstolos menos conhecidos, não é porque eles eram menos conhecidos, não tinham destaque, que eles foram embora. Ah, eu vou embora, já não está me dando nada, não está me dando lucro nenhum ficar seguindo Jesus, eu vou embora então, porque o discurso de Jesus está muito duro, todo mundo está indo, e eu vou também. O que nós estamos entendendo aqui então, irmãos? Apesar de nós sermos comuns, nós temos uma diferença com relação a outras pessoas. Nós não somos da multidão daqueles que abominam a palavra de Deus ou que se contrariam com a palavra de Deus. Nós que somos chamados por Deus, nós, mesmo quando Ele nos repreende, nós permanecemos. Por que nós permanecemos? Pedro respondeu por nós, porque não tem mais ninguém que tem palavras de vida eterna. Nós, irmãos, somos comuns, sim. Nós podemos ter defeitos, falhas, nós podemos ser anônimos, nós não precisamos ser reconhecidos pela igreja, pela rede social, mas nós somos daqueles que permanecem na palavra de Jesus, seja ela dura ou não. Então, nós damos essa introdução aqui para mostrar para os irmãos que não é sobre reconhecimento, é sobre lealdade, aliança e chamado. Então, quem são esses 3 últimos nomes antes de Judas Iscariotes, pastor? Esses 3 são Tiago, conhecido como Tiago Menor, o filho de Alfeu. Também Simão, chamado Zelote. E também o último deles, o Judas Tadeu. Então vamos lá, que são 3 e a gente tem que falar bem detalhadamente. Tiago, filho de Alfeu, e aí nós já falamos de outros 2 Tiagos aqui, porque tinha o Tiago, irmão de João, tinha o Tiago, meio-irmão de Jesus, né? Nasceu de Maria, então meio-irmão de Jesus. E esse Tiago, filho de Alfeu, chamado de Tiago menor, ou Tiago mais jovem. Algumas traduções, por exemplo, a minha, aqui, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 3 e 4, quando vai se referir a esse Tiago, fala que é o Tiago mais jovem. Então, esse Tiago menor não tem a ver com relevância, tá, irmãos? Tem a ver com jovialidade, ou tem a ver com ser o menor no sentido de idade mesmo. Então, Tiago menor é um dos apóstolos que a Bíblia quase não menciona. O único momento que fala do Tiago, filho de Alfeu, é a hora que vai falar a lista dos relacionados, dos que estão presentes. O Simão, o Zelote, também está nesse meio, onde a Bíblia só cita o nome dele para falar dos relacionados dos 12. E por último, Judas Tadeu, que tem uma aparição, né, na palavra, mas é em só um contexto, só em um versículo.
Às vezes, irmãos, nós vemos esses homens aqui apenas na lista de relacionados ali. Mas que grande privilégio é estar na lista de 12 homens que andaram com Jesus. Não precisa ter, irmãos, o nome no hall da fama, não precisa ter um nome grande, não precisa ter um nome, reconhecido depois, não importa. O que importa é que esses homens foram considerados aptos, apesar de comuns, eles foram considerados aptos para andar com Jesus, e nós vamos aprender com eles também. Não, pastor, não dá para falar desses três, porque quase não tem texto bíblico sobre eles, ou não tem texto bíblico sobre eles. Tem, tem primeira descrição, a característica deles, e depois estudos que abordam a respeito desses homens. Então, esses três que nós vamos falar hoje, vou falar outra vez. Tiago, o filho de Alfeu, conhecido como Tiago Menor, já é o terceiro Tiago do grupo, lembrando que tinha Tiago, irmão de João, e Tiago, irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus. O outro é o Simão, o Zelote, nós vamos falar por que Simão, o Zelote, E o terceiro desse estudo de hoje é Judas Tadeu, ou quando a Bíblia fala dele, fala assim, Judas não Iscariotes, para separar muito bem esse Judas do Judas que traiu Jesus. Bom, o primeiro ponto sobre esses três homens, que eu queria falar aqui sobre ser comum e ter um chamado incomum, o primeiro ponto é sobre a discrição. A discrição é uma característica comum entre nós. Muitos que têm um chamado de liderança, de liderar, de estar à frente, eles são desinibidos, eles são tanto quanto assim, saídos, bem relacionados, populares. Esses 12 homens, apóstolos, eles foram chamados à liderança. Mas mostra a palavra de Deus que num período onde todos eles morreram como mártires, ou seja, todos eles tiveram morte sangrenta, então eles eram relevantes. Eles eram relevantes para a sociedade perseguir e matar cruelmente, é porque eles tinham uma relevância. Ninguém vai matar cruelmente quem não está fazendo absolutamente nada de mal, é inofensivo. Eles tinham sim o poder do evangelho, mas eles eram discretos no que faziam. Eles não aparecem nem em Atos dos Apóstolos, nem em nenhuma outra epístola bíblica, mas eles também eram apóstolos de Jesus. Eles foram chamados para serem líderes de igreja. Eles também foram chamados para serem líderes de comunidades, levar o evangelho às pessoas, mas eram discretos. A discrição é uma característica. Primeiramente, irmãos, que não aparecer ou não ter o nome lembrado, nem sempre é sinal de irrelevância, inutilidade ou inoperância, melhor dizendo. Aliás, nós precisamos louvar a discrição como um atributo essencial para a vida em comunidade. Só existe comunidade saudável, irmãos, onde nós temos pessoas, sim, bem relacionadas, populares, desinibidas, mas só existe comunidade saudável quando nós temos também os que são discretos, aqueles que quase não aparecem, mas muitas coisas passam por eles. Nós precisamos ter isso como um atributo louvável. Às vezes, irmãos, nós pecamos e nós apagamos o chamado na vida das pessoas por tentar fazer as pessoas ter a mesma característica comportal que nós. Eu tenho que entender que pode haver na igreja líderes que são muito mais líderes do que eu e que são discretos. Eles não são pessoas populares, digamos assim, não têm assim, a posição do destaque público, mas eles têm contribuição, eles têm uma participação importante no corpo. Porque no reino de Deus, irmãos, não é sobre quem aparece ou quem mostra resultado. No reino de Deus é sobre quem transforma realidades, é sobre quem exerce o seu chamado. E a Bíblia nos ensina isso. Vamos então abrir a nossa Bíblia
lá em Mateus capítulo de número 20, nos versículos 20 ao 28, essa expressão que nós vamos ler aqui, Jesus ele teve que falar algumas vezes, não foi só uma vez, foi mais de uma vez. Mateus capítulo 20, os versículos 20 até o 28. Mateus, no capítulo 20, versículos 20 até o 28, vai dizer assim: então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se lhe fez um pedido. Só uma interrupção, os filhos de Zebedeu são Tiago e João, tá? Então vamos voltar. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses 2 lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus chamou a eles e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus aqui, irmãos, ele nos mostra que vezes ou outra essa disputa dos discípulos para aparecerem, essa foi uma ocasião onde os filhos de Zebedeu receberam ali uma solicitação da mãe deles, para que eles fossem colocados ao lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda. Queriam uma posição de evidência, de destaque, queriam assentar-se no trono ao lado de Jesus. Mas Jesus então chama a atenção de todos eles, dizendo assim: vocês sabem que os governantes dessa terra exercem essa posição de autoridade. Entre vocês não. Vocês devem entender que o menor entre vocês, ou melhor, o maior entre vocês é aquele que serve, é aquele que se torna menor. Então essa característica de Tiago, o menor, ou Tiago, o mais jovem, mostra que Tiago estava sendo, nesse momento, tido por Jesus como engrandecido, no sentido de, nos bastidores existem pessoas que são importantes, mais importantes do que aquelas que se acham grandes. Nos bastidores tem muita gente, irmãos, na igreja, que realmente, se essas pessoas pararem de agir, você vai começar a sentir falta de muita coisa na igreja. Eu vou começar a sentir falta de muita coisa na igreja. Tem muitas pessoas que estão nos servindo, irmãos, nos bastidores, que ninguém vê. Estão servindo a mim, estão servindo a você. Dessa forma também pode ser você que está aí nessa posição, servindo pessoas, não procurando posição de destaque, mas procurando ser servo. Então esses 12, irmãos, eu quero crer que entre eles haviam sim aqueles que o nome foi mencionado na Bíblia várias vezes, mas haviam aqueles que eram menores, mas eram mais importantes, que talvez estavam fazendo um papel, que estava ali ajudando que Jesus continuasse a sua caminhada até o final, porque eles eram importantes, porque serviam de maneira discreta. A palavra também, ela vai nos mostrar outra forma de descrição, lá em Filipenses, no capítulo 2, e esses textos, e essa abordagem, esse assunto abordado aqui, ele salva muita gente, irmãos, de precipitação, porque acham que não estão sendo importantes onde estão servindo, ou onde estão sendo chamados. Mas vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2, nos versículos 3 até o 11, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3
até o 11. Vai nos dizer assim a palavra, Filipenses 2, 3 a 11. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se deveria pegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se a gente for pegar esse texto, irmãos, do final dele para o seu começo, a gente vai ver que só existe exaltação a Deus Pai na sua plenitude, quando nós homens não colocamos o nosso nome acima do dele, quando nós nos esvaziamos, quando nós, irmãos, não estamos em evidência. Se a gente for pegar esse texto do seu final para o seu começo, a gente vai ver, irmãos, que quando o homem está em cena, pouco Deus é exaltado. Deus é muito pouco exaltado quando o homem está em evidência. Por isso Paulo está dizendo para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus de nos esvaziar. Jesus não apenas olhou para aquela situação de ser igual a Deus, a como ele deveria se apegar. Eu vou me apegar nisso aqui, eu sou igual a Deus. Não, ele se esvaziou, se humilhou para a forma de homens, depois que ele estava na forma humana, ele se esvaziou a si mesmo, né? Então, como que começa esse texto? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, considerem o outro superior a você mesmo, que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. É uma vida em comunidade, irmãos. Muitos de nós vamos precisar ser o Tiago, filho de Alfeu, o Judas Tadeu, o Simão Zelote, cuidando mais do interesse do outro do que do nosso, fazendo não por ambição egoísta. Quantas das vezes, irmãos, nós vemos pessoas que se dizem chamadas por Deus, mas a ambição é egoísta. Elas querem que o nome delas apareçam lá no final, como uma placa. Irmãos, isso não acontece no povo de Deus, no reino de Deus. No final da obra, quando a igreja cresce, quando a igreja multiplica, quando a igreja ganha lá, né, vários seguidores na rede social, ou enfim, quando a igreja cresce no número de membros, está lá em evidência, em destaque, não se pode colocar uma placa na parede da igreja, dizendo assim, aqui contribuiu fulano, ciclano, beltrano. Isso é antibíblico, isso é uma heresia contra o Senhor, porque o nome do homem não faz a igreja crescer. Paulo disse, eu fui importante? Fui. Apolo foi também. Um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento foi Deus, de sorte que nem eu e nem Apolo somos coisa alguma. Nós precisamos entender, irmãos, que no fim das contas não tem nada a ver com a gente. Então, nesse texto aqui mostra o quanto é importante haver discrição por parte de muitos que são chamados. Muitos vão ser chamados, irmãos, e no final das contas, pouco vão ser percebidos, mas foram extremamente importantes. Isso precisa ser abordado na igreja, precisa ser falado, irmãos, vez após vez. A igreja, por exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha, e várias outras igrejas caminham num contexto saudável em nome de Jesus. Tem, por exemplo, pastores que não são pastores. Pastor Márcio sempre falou isso com a gente. Ele aposentou recentemente, assim, jubilou, né, digamos assim. Ele acabou a carreira dele, guardando a fé, recentemente. Pastor Márcio sempre falou com a gente. Se o pastor pregar, beleza. Mas o pastor, se ele for bom pregador, amém. Mas
o dever do pastor, primeiramente, é pastorear. E existem muitos que você não vê, que são pastores, estão nos bastidores, estão cuidando de outras áreas da igreja, sobretudo cuidando de gente, cuidando de pessoas, que ninguém vê, mas estão fazendo. É isso que muitas das vezes nós precisamos tomar para nós. A discrição é necessária para quê? Porque nem tudo que edifica aparece. Nem tudo que faz a igreja crescer está em evidência. Nem tudo que faz o reino de Deus crescer está aparente aos homens. Olha só, você não vê o alicerce de um prédio, mas ele está lá. Ou você acha que prédio flutua só porque é prédio? Não, o prédio, naquela magnitude, ele pode ser o arranha-céu mais alto do planeta. Ele tem fundamento, ele tem pilares, ele tem colunas. Ninguém vê, mas está lá. Assim também é no reino de Deus. Muita gente que não é visto está sendo fundamental. E o último texto desse primeiro ponto é lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos, no capítulo 12, nos versículos 3 até o 8. Romanos, capítulo 12, versículos 3 até o 8. Romanos, capítulo 12, versículos 3 até o 8. Vai dizer assim a palavra do Senhor: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também é em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-no na proporção da sua fé. Se o seu dom é serviço, se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Num texto desse aqui, irmão, você já alimentou o coração de muita gente que tem chamado, você viu aqui? Porque olha só, aqui tem de tudo. Porque quem tem o dom de profetizar, use na proporção da fé. E se o dom for servir, sirva. E se for ensinar, ensine. Mas e se for dar ânimo às pessoas? Faça. E se for de contribuir, contribua generosamente. Se é de exercer liderança, exerça com zelo. E se é de mostrar misericórdia, faça com alegria. Aqui tem de tudo, irmãos, da plataforma aos bastidores. Tem de tudo. Só que Paulo falou assim, cada um de nós precisamos tomar um cuidado. Que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que realmente é. Irmãos, pode parecer mentira, mas eu quero edificar aqui os irmãos contando um triste relato. Eu já recebi algumas vezes, depois parou, né? Porque eu acho que não foi para frente, as pessoas não viram êxito no que me pediam. Mas eu já recebi telefonema de pessoas, mensagem, que me dizia assim: como é que foi a frase mais impactante para mim, a que mais me fez assim assustar mesmo com a capacidade humana, é de alguém que me abordou e falou assim: aqui, reserva tal dia assim, para eu pregar lá na sua igreja. Eu falei assim: hã? Assim, como assim? Como assim? Eu não entendo, irmãos, assim, a necessidade de algumas pessoas de aparecer. E aqui, para falar bem a verdade para você, não promove ninguém a nada não, só ao trabalho. Quanto mais você, por exemplo, que for querido, destacar-se, você pode
ter uma certeza, vai chegar muito trabalho na sua mão, porque depois que desce daqui, ou depois que sai da tela aqui, alguma coisa relacionada, você pode ter certeza que nos bastidores, no fundo, vai ser designado para você cuidar de gente, caminhar do lado de pessoas, exercer seu dom com naturalidade. Então Paulo falou assim, olha, cada um não tem de si mesmo um conceito mais elevado do que realmente é, não. O que Paulo estava querendo dizer com outras palavras é, você vai passar vergonha. Então, uma hora ou outra, nós precisamos, olha só, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus concedeu, porque assim como o corpo tem muitos membros, assim somos nós em Cristo. Então, ficou claro aqui a importância, irmãos, da discrição. Nós estamos falando de Tiago, filho de Alfeu, nós estamos falando de Simão o Zelote, nós estamos falando de Judas Tadeu, homens que em nenhum momento você vê o pregador colocando no texto ali, muitos, é raro, eu particularmente nunca vi, porque realmente não tem no texto bíblico, mas foram homens fundamentais, se não fossem fundamentais, não estavam no grupo dos 12 apóstolos, como estiveram, e detalhe, estiveram até o final, e eu ouso dizer que estiveram até depois do final, porque do jeito que eles morreram, de maneira sangrenta, de maneira dolorosa, esses homens sentiram ainda mais o desejo de continuar a caminhada, mesmo com discrição. Então esse é o primeiro ponto a respeito da discrição, que também é uma característica de homens comuns. Pastor, eu estou desesperado, eu fui chamar, mas eu não vejo a minha importância, ninguém, nossa, o que eu faço não é importante para ninguém. Meu querido, continue fazendo. Acabei de conversar com a líder da integração da igreja, olha para você ver, hein? Acabei de conversar com ela hoje à tarde aqui. Sabe o que ela falou comigo? Muitas pessoas afirmam para ela assim, eu achei que vocês não iam entrar em contato comigo, eu estou muito feliz. Porque a gente pega os dados dos visitantes aqui, sobretudo nos cultos de final de semana, né, que tem essa oportunidade, um movimento maior, um tempo maior. Então a gente pega os dados aqui de quem nos visita, e aí o relato das pessoas para ela tem sido, eu achei que vocês iam anotar o dado, ninguém retorna, vocês retornaram. Então olha a importância, irmãos, com isso a pessoa vê a manifestação do Evangelho de Jesus, mesmo de um modo discreto. Alguém tem aí alguma dúvida ou pergunta, ou até mesmo uma colocação importante nesse ponto aqui? Não havendo, lembrando que o estudo bíblico tem espaço para você comentar ou perguntar. Eu sei que o acanhamento às vezes é muito, mas fique na liberdade também de colocar o seu ponto de vista, né, de uma maneira objetiva, né, mas fique na liberdade. O segundo ponto, nós vamos falar sobre uma característica de Simão o Zelote. Só para poder te contextualizar, para eu explicar o título desse ponto, né, que é os revolucionários. Né? O Evangelho não é uma arma pessoal e nem política. O que acontece com Simão Zelote? Por que ele era chamado e conhecido como Zelote? De acordo com um historiador chamado Joséfo, especialista, né, no período onde Jesus ele passou aqui na Terra e no período ali após Cristo, né, nos primeiros anos, ele relata que o grupo chamado Zelote, ou os Zelotes, era um grupo político, era um partido mesmo daquela época, e só para lembrar, só para poder se contextualizar, as leis do povo judeu sobretudo leis mosaicas e leis do período do Êxodo. Então aquelas leis do Pentateuco, aquelas leis lá do início da Bíblia, essas leis elas são trazidas a rigor pelos judeus como leis áureas do país. E elas são ensinadas em escola e tudo mais. Aliás, essas leis regem, né, em grande escala, né, o universo, digamos assim. Essas leis assim são regentes mesmo da moralidade pública. No entanto, existem leis religiosas que esses zelotes seguiam à risca, como,
Por exemplo, o fato de o Império Romano, que era o governo que dominou, né, o império que dominou naquela época aquela região, eles cobrarem taxa do povo judeu. Olha só, os zelotes, eles eram tão zelosos na lei, que eles não admitiam, eles achavam que era uma ofensa, uma profanação, pagar impostos ao Império Romano, porque ofertas e dádivas eram feitas só a Deus, o Deus verdadeiro. Então, dar ao Império Romano causava revolta. Segundo Joséfo, esse grupo zelotes, eles colocavam fogo em partições públicas que eram do Império Romano, eles quebravam mesmo as casas dos governos do Império Romano, eles faziam uma arruaça mesmo, porque eles eram revolucionários. Na semana passada aqui nós falamos sobre quando Jesus chamou um cobrador de impostos, Mateus, o publicano, e os textos sobre publicano, ou a maioria dos textos nós lemos aqui, nós vimos os publicanos reconhecendo o seu pecado, ou seja, realmente quem trabalhava para o Império Romano, eles eram realmente pecadores, eles violavam o povo, eles violavam a lei de Deus. Então, vem Zelote, que era um homem zeloso, né, tido desse grupo zeloso. Então vem Simão. Jesus então chama os dois extremos. Ele chama o cara do liberalismo, né, era liberal, trabalhava para o governo, e ele chama um cara conservador, extremista, que fazia parte de um grupo extremista, provavelmente, né, segundo, se você ler o livro do pastor John MacArthur, já chegou nessa parte, você vai ver lá. Então ele chama esse cara para andar no mesmo grupo que Mateus. E aí, irmãos, como ele era um revolucionário, vamos aqui colocar, irmãos, a questão do interesse. O autor do livro coloca uma hipótese de um interesse de Simão Zelote a seguir Jesus no seguinte contexto: se ele vai ser rei, ele vai destituir o Império Romano, então eu vou seguir ele, porque nós dois temos o mesmo inimigo, nós dois temos o mesmo interesse, é eu por ele e ele por mim, ué. Se eu sou um revolucionário, eu vou andar com ele aqui agora, eu vou contra esse governo e nós vamos destituir esse governo na raça. E assim nós vamos governar, vamos devolver o governo a Israel. Bom, se esse realmente era o plano de Zelote, deu tudo certo para ele, né? Só que não. Por quê? Porque o evangelho, irmãos, ele não é a nossa arma política nem pessoal. Nós precisamos entender que nós não seguimos a Jesus pelo nosso interesse ou pela nossa própria justiça. Nós seguimos a Jesus pelo plano de Deus. Aqui nós vimos que quando Jesus ele teve que se desvencilhar, por exemplo, quando o Zelote, Simão Zelote, ele começou a ver que Jesus ele começou a negar o reino daqui, que ele começou a falar sobre morrer, Jesus começou a falar sobre morrer na mão dos homens. Zelote, o Simão Zelote poderia ter pensado assim: entrei numa furada. E aí, irmão, segundo o autor do livro, muitos estudos apontam Simão Zelote, na época que Jesus falava assim: alguém vai me trair, alguém vai me trair, muita gente achava que era o próprio Simão, porque ele era um revolucionário, ele fazia parte desse grupo revolucionário. Então muita gente achava que nem era Judas, o Iscariotes, que era o Simão que iria trair Jesus. Só que ele começou a perceber que Jesus não estava muito na onda de revolucionar e de tomar reino nenhum, e que Jesus ele não estava muito na onda de falar a mesma linguagem do partido que ele pertencia. Nós vamos, por exemplo, abrir lá em Mateus, no capítulo de número 22, Mateus capítulo 22, os versículos 15 até o 22, Mateus capítulo 22, versículos 15 até o 22, Mateus capítulo 22, 15 ao 22, vai dizer assim: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo, em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhes disseram: mestre, sabemos que és
íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me uma moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes respondeu: de quem é essa imagem e esta inscrição que está na moeda? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ao ouvirem isso, eles ficaram admirados, e deixando-o, retiraram-se. Vejamos bem, irmãos, se for olhar pelo contexto do historiador Joséfo, faz até um determinado sentido, porque quando esses homens vieram aqui para pegar Jesus, fazer uma armadilha para ele, vieram com herodianos. Quem que eram os herodianos? Os funcionários de Herodes, que era o imperador, ou que era o governo, enviado pelo Império Romano. E aí, outra frase deles é assim: tu não se deixas influenciar por ninguém, e nem se prende à aparência dos homens. Então, nesse caso aqui, eles estavam dando alguma indireta a Jesus com relação às pessoas ali, com relação ao contexto. E entre essas pessoas poderia estar Simão Zelote ali naquele momento ouvindo esse discurso. E aí, ele como um zelote, segundo o relato, esse grupo, uma das reivindicações que eles tinham, era justamente o pagamento de imposto a César, porque não se paga tributo a nenhum outro reino, a não ser ao reino estabelecido por Deus, que está lá em Levítico, está lá em Números, tudo isso são leis de Deus. Mas, nessa hora, Jesus então vira e decepciona quem estava com interesse político, porque ele fala assim: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse momento, todo mundo se admirou dele. Então, quem achava que Simão iria trair Jesus, nesse momento Simão começa a se admirar também de Jesus. Então, nós vemos aqui nesse texto, Jesus falando algo sobre a questão dos impostos. E lá em João 18:36, não precisa abrir, porque é um versículo só, e eu vou ler bem rapidamente aqui. Jesus vai dizer para Herodes: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Vejamos bem, falei que esse grupo zelote, eles eram um grupo que lutavam para tomar o reino. O que Jesus acaba de dizer? Se o meu reino fosse daqui, os meus servos estariam lutando por mim. Jesus está dizendo assim: eu não preciso de um grupo revolucionário na igreja, eu preciso de um grupo de pessoas chamadas na igreja. Irmãos, nós não estamos aqui para fazer politicagem a partir do chamado, nós não estamos aqui para mudar a sociedade do nosso jeito, nós não estamos aqui, irmãos, para defender as nossas causas e os nossos interesses, por causa da nossa revolta com o mundo lá fora. Revolta, irmãos, com relação ao mundo, se você for ficar movido por ela, você vai morrer e não vai se dar por satisfeito. Porque todo dia tem um negócio que causa revolta na gente. É impressionante. Na rua, nas casas, onde mais? Nos parlamentos, nos mercados. Quando o comerciante lá, ele vê, irmãos, que a cidade foi devastada pela chuva, pela tempestade, acabou a cidade, a lama varreu, está todo mundo ali juntando os cacos. Aí na hora de vender a água, sabe quanto venderam o litro de água lá em São Sebastião, em São Paulo, onde aconteceu aquela tragédia lá que matou não sei quantas pessoas, dezenas de pessoas? O proprietário de um comércio coloca a água mineral a R$ 92 o litro. Mas o cristão não está ali nessa hora para pagar sermão, ficar lá fazendo palanque em cima daquilo. Não é a nossa revolução, irmãos, é pelo Evangelho. E aqui, irmãos, nós vamos ver que não adianta a gente colocar as nossas causas em meio a tudo isso, porque em Marcos, nós vamos abrir no capítulo 13, Marcos,
capítulo 13. Olha como que é importante a gente ver chamado por chamado, né, de cada apóstolo. Eu não sinceramente, não imaginava o contexto de Simão Zelote dessa forma. Marcos, no capítulo 13, versículos 9 até o 11. 9 a 11, do capítulo 13 de Marcos. Fiquem atentos, Jesus falava para os discípulos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas, e por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamentos, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Então, irmãos, nesse momento, se a gente acha que a gente vai ter um governo estabelecido pela igreja, nós passamos por isso recentemente, sim ou não? Líderes religiosos, e infelizmente, irmãos, líderes assim que até muitas das vezes importantes, se entregando ao sistema político, na intenção de salvar, vamos abrir uma aspas, né? De salvar o evangelho no Brasil. Vamos salvar a palavra de Deus no Brasil. A minha pergunta é, onde está isso na Bíblia? Se aqui Jesus virou para os apóstolos e entre eles estavam lá Simão Zelote e falou para eles desse jeito assim, vocês não irão derrubar o governo, vocês irão ser entregues aos governos. Vocês vão estar lá de cabeça baixa, sendo presos, levados lá. Só que nessa hora é uma oportunidade para falar do meu nome. É nessa hora. É justamente, irmãos, no governo perseguidor, no governo que realmente causa muitas das vezes indignação. É nessa hora que nós vamos ter a oportunidade de falar do nome de Jesus. E nesse contexto, Paulo vai dizer, não vamos abrir para remirmos aqui o tempo, para a gente entrar no trecho final, mas nesse contexto, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 10, do 3 ao 5, Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são armas carnais, mas elas são poderosas em Deus. Nós não lutamos a milícia desse mundo. O que Paulo ele vai dizer nesse texto de 2 Coríntios, né, no capítulo 10, os versículos, mesmo você não abrindo, eu queria ler assim todo o contexto, para a gente poder situar bem. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Olha que importante. As armas com as quais nós lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que Paulo falou que é muito forte, irmãos. Embora nós sejamos humanos, nós não lutamos com o padrão humano. Quais são os padrões humanos? Os padrões humanos, eu vou te falar bem quais são eles. Pelo menos alguns. Os padrões humanos é milícia, briga entre si. Os padrões humanos de luta é realmente, irmãos, a pancadaria, a guerra com armas, né? Os regimentos assim, militares. Outro padrão humano, a política social, as políticas e as causas, as militâncias, né, sociais, aquelas que não usam armas, mas usam outros tipos de ferramentas, leis e não sei o que mais que tem. Paulo vai dizer que nós não lutamos esse tipo de luta. Não é o padrão humano que define, irmãos, a nossa luta. E você que está aqui nessa noite, está ouvindo também pelo podcast, pelo YouTube, está assistindo, é algo que você precisa saber a respeito do seu chamado. Nunca coloque o padrão humano no seu chamado. O dia que o padrão humano, né, fizer parte do seu chamado, você está agindo errado. Irmãos, não é pela minha voz social, não é, irmãos, pelas causas que eu fico levantando e depois eu coloco um versículo bíblico no final. Não, o cristão chamado por Deus, seja ele quem for, é evangelho o tempo inteiro. Então, se Simão era realmente essa pessoa
que lutava, né? E Paulo vai ainda completando aqui, Efésios 6, aí não precisa abrir o 11 e 12, ele vai dizer assim que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra potestades que atuam nas regiões celestiais. Então aqui, irmãos, está claro para nós que por mais que o crente, pastor, então é proibido eu ser um político, é proibido eu ser isso, eu ser aquilo, eu ser aquilo outro, de forma nenhuma. A Bíblia não vai falar que os zelotes eram condenáveis, a Bíblia não diz isso, mas o Simão zelote não foi chamado para ser mais zelote, ele foi chamado para ser apóstolo. Então a partir daí nós não vimos mais Simão como zelote, nós estamos vendo Simão como apóstolo, assim como a pessoa que entrou no chamado, ela não é vista mais com seu ofício original, ela é vista como apóstolo de Jesus. Esse é o segundo ponto, né, que o evangelho não é nossa arma pessoal e nem política. Alguém tem alguma pergunta ou dúvida nesse ponto, ou até mesmo um ponto a acrescentar, né, uma opinião a acrescentar? Não tendo, vamos seguir. Vocês podiam participar mais, mas tá bom. A gente encerra, irmãos, falando sobre aqui o contexto que envolveu Judas, o Tadeu, o que não é Iscariotes. Como é um texto só, um versículo só, a gente já vai abrir e ler, né, para a gente poder comentar um pouco e encerrar. João 14, do 19 ao 24. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 19 ao 24. Esse último ponto aborda sobre o reino interior. João 14, do 19 ao 24. Vai dizer assim: dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele, faremos nele morada. Vejamos aqui, irmãos, a única aparição, digamos assim, de Judas, o Tadeu, né, o que João chama de não Iscariotes, né, ele aparece aqui, ele aparece perguntando a Jesus assim: mas o que implica o Senhor? Por que o Senhor vai aparecer a nós e não vai aparecer ao mundo? Por que não? Por que o Senhor não se manifesta no mundo? Jesus estava querendo dizer assim: eu estou aqui no mundo, eu vou embora, o mundo não vai mais me ver. O que Jesus está falando, irmãos? O mundo não vê Jesus, em nenhum momento, não vê Jesus. Sabe por que eu e você, nós estamos aqui? Porque a gente vê Jesus. Não, pastor, como que você segue um negócio que você não vê? Como que você segue alguém que você não vê? Eu só vim para cá cultuar ao Senhor, prestar culto, irmãos, porque eu sigo Jesus, eu vejo Jesus. Eu vejo Jesus aqui neste lugar, amém ou não? Eu vejo Jesus agindo na minha família, amém ou não? Eu vejo Jesus agindo no meu chamado, amém ou não, Lagoinha? Claro que eu vejo, você também vê. Você não está seguindo quem você não está vendo? Por que o mundo não faz isso aqui que a gente faz? Tira um tempo na terça-feira à noite, um dia, logo depois da segunda, aquele dia que você ainda está recuperando as forças, tentando se levantar para seguir a semana, você tira uma hora do seu dia para vir cá escutar o estudo bíblico, mesmo talvez tendo você acordado cedo e lutando contra o sono na sua cadeira. Por quê? Porque você vê Jesus nisso, e você segue Jesus. O que Judas estava perguntando para Jesus é o seguinte: ô Jesus, não tem um jeito também de o Senhor aparecer para o mundo? Porque o mundo te segue. É melhor o Senhor aparecer para o mundo, que o mundo também vai te seguir. Ué. Se o Senhor está aparecendo para nós, aparece também para o mundo. Jesus falou com ele assim: não. O meu reino, Judas Tadeu, não é o exterior. O meu reino é no interior. Vou te explicar, Judas Tadeu. É o seguinte: aquele que me ama, ama também minha palavra, ama também as minhas palavras.
E não apenas ama as minhas palavras, como guarda elas no coração. Esses aí, que me ama e guarda as minhas palavras com amor, o meu Pai o amará, viremos eu e meu Pai e faremos nele morada. E ele será governado por mim. O meu reino, Simão, Simão ficou lá no outro ponto, fica aí, Simão, tranquilo. O meu reino, Judas Tadeu, o meu reino é o interior do homem. Quem vê a mim, quem me segue, eu estou dentro dele. Quem não me vê, não me segue, e eu não estou nele, porque ele não me ama e ele não tem as minhas palavras. Mas o mundo vai dizer abertamente que ama Jesus. Como que você não segue quem você ama? Eu amo meu filho, dá um trabalho, graças a Deus, não vai que dá. Mas vai tirar de mim para você ver se eu não vou bater uma saudade daquele menino. Fico uns 4 dias longe dele, doidinho para voltar. Eu amo a minha esposa. Nós temos lá os nossos, né? Porque o crente briga, mas com ordem e decência, né? Então a gente tem lá nossos choques lá de vez em quando. Graças a Deus tem um tempo que não tem, que o Senhor conserve, o Senhor conserve. Mas vai eu ficar longe dela para você ver, se não dá uma saudade, não dá uma vontade de voltar para casa. Claro que dá. Porque nós amo meu pai e minha mãe, né? Quero os ver com mais frequência, por exemplo, que vejo hoje. Então isso que Jesus está dizendo, quem me ama me segue, quer vir atrás de mim, quer vir após mim, quem me ama quer me seguir, e quem me segue guarda as minhas palavras. Por quê? Porque se eu chego lá, né, e brigo, por exemplo, com a minha esposa, não vai me fazer sair de casa, porque eu amo ela, e da mesma forma ela com relação a mim, ela me dá palavras de amor como Jesus me dá, ela me dá palavras de respeito como Jesus me dá, mas uma hora ela vai me dar uma palavra de confronto como Jesus também me dá, e eu vou seguir ela da mesma forma. Então isso que Jesus diz para Judas Tadeu: Judas, se você me ama, você ama as minhas palavras, e aí eu posso ter condição de habitar em você, porque o meu reino é interior, não é um reino exterior. Então, irmãos, quem tem o chamado por Jesus, o chamado de Jesus, precisa entender o seguinte: vão existir momentos que a igreja vai ter que entender o que está acontecendo dentro dela. O mundo não vai entender, mas a igreja vai. O mundo vai caçoar de nós, o mundo vai achar que é loucura, o mundo vai nos chamar de doido, mas a gente vai estar aqui, seguindo Jesus, porque a gente ama as palavras de Jesus. Alguma dúvida nesse terceiro ponto também? Ou algum comentário? Pastor quer comentar? Fique à vontade, a respeito de tudo aqui. Fala, Mabel, aqui, ó, tem o microfone aqui. Caindo, pode pegar e levar para a Mabel aqui. Aí, agora a gente fica mais feliz. Tem um comentário aqui. Obrigado, Mabel. Paz, igreja. Então, pastor, eu vejo uma beleza muito grande nisso tudo em relação a os apóstolos. Não era enfatizado nada de virtude demais deles. O que mostrava era mais as fraquezas, de todos os pontos de vista, de todos os evangelhos. Não focava muito, nossa, Pedro é muito bom nisso, é muito bom naquilo. Não, reforçava mais a pequenez, aquilo que a gente vê de Jesus, né? Escolhendo aqueles mais fracos, os menos prováveis. Então, a beleza disso tudo, de esses homens comuns se tornaram extraordinários, de fazer o movimento para que a igreja existisse hoje, esses mais de 2000 anos. E eu vejo também assim, após a volta, né, Jesus ter morrido e voltou, ele deu o Espírito Santo para que eles tivessem poder. Não focava em nada relacionado a eles como enfatizando eles, era sempre Jesus, sempre o Senhor. E é uma referência muito grande para a gente isso, é muito sobrenatural. Talvez a gente lê e não presta atenção nisso, mas é focando sempre que o Senhor usa os menos prováveis e que a gente deve perceber mais isso. E deixar Deus nos usar, porque a gente não deixa. Glória a Deus. Obrigado, viu, minha Bela? Obrigado pela participação. Pessoal, o que a minha Bela falou é muito importante, porque assim, a obra de Deus vai se desenvolver quando os improváveis começarem a tomar o seu lugar. Deixar Jesus aperfeiçoar. Pastor, mas eu tenho um monte de defeito. Aqui a gente está vendo desde o início
né? Os defeitos de Pedro, de Judas, desse Judas que eu estou falando, Tadeu, que já a gente vai falar do Judas Iscariotes, do André. E lá na frente, os nossos filhos verão os defeitos do Everton, da Mabel, do Marco Aurélio, de todos nós. Para que eles vão ver? Para eles se verem inspirados a seguir Jesus também. Não por causa de suas imperfeições, mas por causa de Jesus. E quanto mais nós nos vemos incapazes, mais a gente manifesta o poder de Jesus em nós, porque está escrito, né? O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza ou nas nossas debilidades. Obrigado mais uma vez, viu, Mabel? Mais alguém, gente, que quer agregar, comentar? Podem ficar na liberdade. Não tendo, né? Esse é o momento onde nós, então, encerramos o nosso estudo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez. E nós vamos nos colocar de pé para orar e irmos embora. Você pode ficar de pé no seu lugar. Antes de nós irmos para as nossas casas após essa oração, nós temos também a oportunidade de entregar aqui no altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. O Aender, né, ele vai estar aqui à frente, aqui, para que você possa, né, ao final da oração, trazer o seu dízimo, a sua oferta, os meios pelo qual nós dizimamos e ofertamos também. O Tiaguinho hoje está ali, ele vai projetar aí para nós isso, para que a gente tenha essa oportunidade também pelos meios eletrônicos. Pai, louvado seja o teu santo nome, por esse momento, ó Deus, onde nós somos edificados mais uma vez. Ó Deus, tanta coisa a respeito de Simão que a gente não viu, num versículo que Judas Tadeu perguntou, e a gente foi edificado de maneira tremenda. Tiago, ó Deus, sendo chamado de o menor, jovem, o mais jovem deles, ele, ó Deus, estava ali fazendo parte, mostrando para nós que o reino do Senhor, no reino do Senhor, os menores também têm um espaço e a importância, e nós te agradecemos por aqueles que são discretos, por aqueles que contribuem com discrição, por aqueles que exercem a obra do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos porque não é sobre nós, sobre a nossa relevância, mas sobre o Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus, em segurança, guardando desde a nossa saída aqui na porta até a chegada lá, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam sobre todos, não só hoje, mas para sempre, abençoando também os nossos dízimos e ofertas nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.